A primeira coisa que eu quero te falar é te pedir desculpa. Eu vou te pedir desculpa porque eu vou demorar. Tá bom? Então se você não dormiu de tarde, posso fazer nada. Mas a gente pode fazer uma pausa, você levanta, estica, faz um negócio assim. Ou a gente dá uma de Luiz Hermine Reuel aqui, ele começa a puxar a linha, te dá uma coisinha aqui rapidinho para dar uma alegradinha, depois volta para a pregação. A gente dá um jeito aqui, tá bom? A gente dá um jeito. Mas eu sei que muitos de vocês estão passando por muitos processos e a nossa vida é quase que um eterno processo. Parece que quando a gente sai de um processo, a gente entra num outro processo. E os processos, às vezes, eles envolvem coisas novas e novos desafios, mas às vezes eles envolvem problemas antigos e coisas antigas que nós temos que tratar, que cuidar, que passar, portas que nós ainda temos que fechar para que novas portas venham se abrir. E o que eu tenho para dizer nessa noite, primeiramente para você, é que com certeza Deus está terminando um processo na sua vida e começando um outro processo. Esse novo processo que Deus está começando, e talvez Deus já começou esse novo processo na sua vida nesses 2 dias, talvez Deus ainda vai começar. Ele não necessariamente é um processo que vai te levar para um lugar novo, ou para um novo ministério, ou para uma nova cidade, mas ele vai te levar para uma nova realidade em Deus, uma realidade mais profunda com o Pai. Então mesmo que talvez você saia daqui e você volte para a sua igreja, para trabalhar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, da mesma forma, o seu coração vai estar mais enraizado no Senhor. E aí eu já deixo a deixa para o estudo do livro Enraizados, para se vocês quiserem falar sobre isso depois, eu não vou falar, tá bom? Os líderes de grupo aí, glória a Deus, aleluia. Outra coisa que eu tenho que te explicar, gente, é que eu sou uma pessoa muito séria, mas quando, assim, muito séria para quem não tá perto de mim, né? As pessoas que estão média distância. Mas quando eu prego, eu faço muita piada, a maioria delas é sem graça. Então se você quiser ser educado comigo, ria, entendeu? Ria, por favor, porque eu sou uma pessoa que não me expresso direito. Então quando eu estou muito feliz, essa é a minha cara. E quando eu estou muito triste, essa é a minha cara. E cheio de ódio. Então eu faço piada e eu sei que as pessoas não sabem se eu estou fazendo a piada, se eu estou falando sério. E é automático, não é porque eu quero, é automático, sai assim piada, do nada assim, eu estou pregando e sai um negócio. Então seja educada comigo, se você achar que é uma piada, ria. Entendeu? Não tem problema. Se não for e você rir, eu prometo que eu não vou ficar zangado. Mas pode ficar à vontade para rir, tá bom, gente? Eu quero que você abra comigo em Lucas. Lucas capítulo 10, se quiser anotar, do versículo 17 ao 20. Mas amém, glória a Deus. Lucas 10. Outra coisa que eu vou fazer muito, gente, é abrir muito, tá? Ou eu vou te dar a referência e você vai anotar para ler depois. Lucas 10, versículo 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Deixa isso guardado aí. Vou contar um pouquinho da minha história e eu vou chegar lá, tá bom, gente? Eu sou nascido no Rio de Janeiro, não sou carioca da gema, não nasci na cidade do Rio, nasci no interior do estado, sou da região dos Lagos, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, a região de praia, uma região muito feia, né? Com a água muito suja. E quando fui criado na igreja com 17 anos,
eu me converti de verdade, porque eu ia para a igreja todo domingo, só por causa de medo mesmo dos meus pais. Mas com 17 anos eu realmente me converti. Eu estava comentando com um rapaz hoje, com o Thales. Eu me converti naqueles encontros com Deus, sabe? Aqueles Peniel, que você não pode falar nada assim, e nem não pode dizer que não pode falar nada. Nossa, já fiz besteira. Irmão, esquece que eu falei. Mas não sou Jacó, sou Israel. Quem sabe completa, meu Deus. E numa dessa aí, não era nem minha igreja, era um negócio lá, era uma igreja ainda G12 ainda, era uma igreja G12. Eu fui me convertir, irmão, me converti numa igreja dessa. Lá Deus, todo mundo fala que quando se converte, Deus abraçou. Comigo não, Deus me tacou no chão mesmo. Deus me tacou no chão, me deu um monte de bico assim, ó. Porque Ele me mostrou quem eu realmente era e eu não era uma pessoa muito boa. Eu me achava bom porque eu não fazia tanta coisa errada assim. Mas eu não era uma pessoa muito boa. Na adolescência eu fiz tudo que eu queria, mas mesmo assim eu me achava uma pessoa legal, assim, que Deus falasse: nossa, esse aí eu vou salvar ele porque ele é gente boa. Ele tem um nome esquisito e as pessoas zombam dele, eu vou ter pena dele, vou salvar ele. Mas ali Deus me mostrou, aos 17 anos eu realmente me converti. E quando eu me converti, teve uma decisão que eu tomei na minha vida, que eu achei que todas as pessoas, quando se convertiam, elas tomavam essa decisão e elas nunca mais voltavam atrás. E com o tempo eu percebi que isso não era verdade. A decisão que eu tomei na minha vida é que eu ia ser intenso em Deus. E eu tenho certeza que todo mundo, quando se converte, fala isso. Mas não dura muito tempo. Mas quando me converti, eu falei: eu vou ser intenso em Deus. E naquela época eu não sabia o que era ser intenso em Deus. E eu ainda estou aprendendo o que era ser intenso em Deus. Então o que eu fazia? Eu inventava um monte de coisa para fazer. Eu ia a um monte de congresso, eu ia a um monte de conferência. Eu ia nos congressos lá perto de casa, nas igrejas batistas. E eu chegava lá, eu ficava doido para adorar, mas o pessoal, eles estranhavam muito o pessoal que adorava com muita liberdade, assim, né? E eu começava a inventar um monte de coisa, e eu jejuava 2, 3 vezes por semana, e fazia campanha de oração pelos países perseguidos, e fazia campanha de oração pelo estado. Irmão, eu provavelmente já passei um mês inteiro orando pelo seu estado, porque eu já fiz campanha de todos os estados do Brasil. Eu orava por todos os estados, eu pesquisava taxa de natalidade, taxa de mortalidade, homicídio, violência. Eu pesquisava e orava. E eu fui para os países perseguidos e abria lá o negócio da Missões Portas Abertas, ia lá os países perseguidos. Meu irmão, eu já orei muito, mas assim, muito pela Coreia do Norte. Entendeu? Se na minha oração eu botar hashtag, já aparece lá Coreia do Norte para completar. É uma piada, você pode rir. Eu falei que vai ser difícil discernir quando é piada. Eu orava muito e eu começava a fazer algumas coisas do tipo, eu tinha o dia da Bíblia. O que era o dia da Bíblia? Eu pegava a Bíblia e eu passava o dia inteiro com a Bíblia na mão. É sério, pegava a Bíblia assim, ó. Era numa sexta-feira, eu lembro. Acordava de manhã. Em casa eu não fazia tanto, mas era mais na rua. Eu saía de casa para a faculdade. Fazia federal, meu irmão. Sabe como é que é faculdade federal, né? Botava a mochilinha nas costas, pegava a minha Bíblia e ia para a faculdade federal. Aí subia no ônibus, fazia sinal, tem que fazer sinal com a Bíblia, a mão da Bíblia, né? Entrava, isso aqui. Chegava lá na faculdade, e aí, mano, e aí, beleza, tá, chegava, botava a Bíblia em cima da mesa. Caderninho do lado, o professor dando a aula. Ah, eu vou ali na lixeira jogar um negócio na lixeira. Eu levantava, pegava a minha Bíblia, ia lá na lixeira, voltava. Por que eu fazia isso? Porque eu queria ser intenso. E eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer para ser intenso. Mas eu fazia. Tudo que eu podia fazer para Deus, eu fazia. Tudo que eu podia fazer para Deus, eu fazia. Tudo que eu podia. Aí um dia meu pai, ele me mostrou todos os livros que tinha lá em casa. Ele botou um saco de livro assim, esses livros de batalha espiritual, não sei das quantas. É por isso que o pessoal acha que eu sou velho, porque eu li muito livro de velho. E aí meu pai botou aqueles livros lá. Eu estava conversando com o pastor Fred. Os livros do Daniel Mastral, Ana Mendes, Neuza Tioca. Quem é velho sabe quem é esse povo. Se você sabe quem é esse povo, você tem um pouquinho de alma de velho. Desculpa a notícia, mas você tem. Quem sabe quem é Neuza Tioca? Você é velho, foi mal.
você é velho. E esse povo da batalha espiritual, e eu li aqueles negócios todo. O primeiro livro que eu li, ele falava dos anjos cabalísticos, de não sei o que lá, dos demônios. Eu falei, gente, isso é livro para novo convertido ler, mas eu estava lendo amarradão. E eu queria ser intenso. E uma das coisas que eu aprendi, eu acho que é por isso que no final eu casei com a Chay. Uma das coisas que eu aprendi é sobre eu ter uma obediência radical. A minha intensidade, eu podia fazer 1 milhão de coisas para Deus. 1 milhão de coisas minhas. 1 milhão de coisas minhas. Assim como, a gente comenta muito isso, assim como eu sou casado, eu sei que tem coisas que a minha esposa gosta, eu não preciso perguntar para ela. Eu sei que tem coisas que ela gosta. Eu sei que ela gosta que no almoço eu coloque alguma coisa saudável no almoço. Se eu fizer só um arroz, um feijão e uma carne meio com gordura, ela não vai. Ela fala, amor, nem um alface, nenhuma salada, nenhum. Eu sei as coisas que ela gosta de trazer. Aí você pensa que ela é puramente saudável, não de trazer um chocolatinho, um negocinho, ela ama. De quando ela está estudando as coisas da faculdade dela, eu vou lá, faço um café e eu levo para ela com um biscoitinho assim. Aí eu boto na bandejinha. Isso dentro de casa, eu boto na bandejinha e vou lá, boto a bandejinha no quarto dela, no nosso quarto. E tem coisas que a gente sabe que Deus gosta e a gente faz para Deus e a gente quer expressar, a gente quer ser intenso. E nós realmente fazemos isso. Só que adianta muita coisa eu escolher tudo que eu vou fazer para Deus, mas o que Deus realmente me pedir, eu não fizer? Adianta eu fazer todos esses mimos para minha esposa, mas no que ela realmente precisar de mim e no que realmente eu precisar fazer dentro do meu relacionamento com ela, eu não supri. Eu não supri. Adianta eu fazer todos esses mimos que eu sei que ela gosta, mas eu não ser um bom marido, eu não ser um marido presente, eu não trazer sustento para casa, eu não ser um sacerdote dentro da casa. Então uma das coisas que eu aprendi com Deus é que independente das coisas que eu fazia para ser intenso, a mais importante era se no final, quando Ele falasse, eu ia andar sobre a palavra que Ele me deu ou não, eu ia obedecer ou não. Eu queria falar com vocês vocês já ouviram aquela passagem que fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece um negócio redundante, né? Existe alguém que não tem ouvido que seja para ouvir? Ouvido é para ouvir. Por que na Bíblia fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque a palavra ouvir, o original dela, você pode chamar de shema ou de chamar, depende da pessoa e do grego que ela está falando. Mas o original dessa palavra, ela significa tanto ouvir quanto obedecer. Tanto ouvir quanto obedecer. Gente, eu vou começar a fazer os negócios aqui que eu gosto de fazer. Vem cá, vem você, isso. Vê o irmão que está do lado aí passando o durex no negocinho que já arrebentou, meu Deus. No português a gente tem 2 palavras. A gente tem o ouvir e a gente tem o obedecer. A responsabilidade, isso é obedecer, hein? E normalmente na nossa vida com Deus a gente faz isso. A gente primeiro passa pelo ouvir. E aí, beleza? Para depois chegar no obedecer. Só que na cultura de Jesus, na cultura judaica, na cultura bíblica, não existe essas 2 palavras. É apenas um estágio. Porque dentro da cultura bíblica, dentro da cultura que Jesus vivia, não existia como você ouvir ao Senhor e ousar não obedecê-lo. E o que aconteceu a gente tendo essa cultura com 2 palavras diferentes? Não que a cultura tenha que mudar, mas a gente faz muito isso aqui. A gente vem e a gente ouviu, e aí, beleza? E aí, é tu mesmo, beleza? Não, mas você está aqui mesmo? É tu mesmo? Ah, tá bom. Mas tem certeza aí como é que você está? Como é que anda a vida? Vamos no McDonald's? Bora. Eu queria mesmo, sério, queria. Não, pago não. Missionário, filho, aí fica difícil.
que a gente faz? A gente cria um relacionamento com ouvir, e a gente nem quer saber mais obedecer. E aí nos tornamos uma geração que sempre quer uma revelação nova de Deus, mas a gente não está nem preocupado em andar sobre a revelação que Deus já nos deu. E a gente quer algo novo, quer algo novo. E a gente separa. E chega e cria um relacionamento sério aqui de amizade com o ouvir. Mas o obedecer, você olha, não. Tem certeza? Fica aqui no ouvir. Senhor, não. Me mostra isso aqui. Mas será que é o Senhor mesmo? Não é possível, Deus. Não é possível. Pode se sentar. Então a sua intensidade, a finalidade dela, no fim de todas as coisas, não é o quanto de coisa você fez para Deus, mas é o quanto você obedeceu Ele. É o quanto você andou sobre as palavras que Deus direcionou na sua vida. Sobre as palavras que Deus direcionou na sua vida. Eu sempre uso essa assimilação, porque para mim, isso faz parte daquilo que o Evangelho é. Isso faz parte daquilo que o Evangelho é. Talvez hoje você aqui está passando por esse momento. Eu passo isso desde que eu virei missionário. Eu passo por isso. Eu me sinto como Pedro, sempre. Num barco. E ao redor do barco há uma tempestade. E Jesus vem andando sobre as águas. E aí eu olho e vejo que é Jesus. Eu reconheço Jesus. E aí eu falo para Jesus: Jesus, se você mandar, eu vou. Se você mandar, eu vou. Jesus, se você mandar ir para o sertão, eu vou. Jesus, se você mandar eu ir para o lixão, eu vou. Jesus, se você mandar eu ir para as nações, eu vou. E aí Jesus fala: vem então, vem. E nesse momento eu me sinto sempre como Pedro. Eu abandono toda aquela estrutura de conforto, toda aquela estrutura que aos meus olhos era o lugar mais seguro para estar. E eu começo a caminhar na direção de Jesus. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas não porque Pedro era sobrenatural, mas Pedro ele começa a andar sobre a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus foi simplesmente: então vem. Pedro começa a andar sobre a palavra de Jesus. E aí chega um momento que Pedro diz que ele começa a perceber o tamanho das ondas. E ele começa a perceber a tempestade. E ele começa a afundar. Para Pedro começar a perceber a tempestade é porque ele tirou o olhar de Jesus e ele começou a olhar ao redor. Ele começou a olhar e falou: cara, acho que era até melhor ter voltado para o barco. Melhor voltar para o barco. E ele parou de andar sobre aquilo que Deus tinha dado. Ele parou de andar sobre aquilo que Deus tinha dado para ele. Na minha vida isso acontece todo ano, gente. Todo ano Deus fala alguma coisa para mim que normalmente tira do meu lugar de conforto e me faz ter que caminhar olhando para Cristo em direção e sobre a palavra que Ele me deu. E uma das coisas que eu entendo, eu estou falando bem devagarzinho assim mesmo. Eu sei que se eu falasse mais vibrante, mais pentecostal, e eu vi vários glória a Deus, vários aleluia, empolgante. Mas eu não quero necessariamente que você fique empolgado, não. Eu quero confrontar você um pouquinho. Não quero tanta empolgação assim. Nesse ambiente, o lugar mais seguro nunca foi no barco. O lugar mais seguro é olhando para Jesus e caminhando em cima daquilo que Ele falou. Então, se Deus te deu uma palavra, eu quero te dizer que o lugar mais seguro para você estar é nessa palavra, é andando sobre essa palavra. Se Deus te deu uma palavra em direção a algo, o lugar mais seguro para você estar é sobre essa palavra. Quando Deus me chamou para o sertão, Deus não falou: Ruiter, vai lá para o sertão, te vira, vambora, te abençoo, vai lá. Deus estava no sertão e Ele falou: Ruiter, vem para cá, porque eu já estou aqui, eu estou fazendo um projeto aqui.
Eu estou com um projeto missionário aqui. Meu projeto missionário tem quase 2.000 anos de idade. Tem mais de 2.000 anos de idade. Estou com um projeto missionário aqui no sertão, que é o mesmo projeto missionário que está acontecendo na Índia, na China, no Paquistão, no mundo todo. Esse projeto missionário começou há 2.000 anos atrás com meu filho. E eu estou te chamando para começar a fazer parte disso. Vem para cá fazer parte disso. E a partir do momento que eu fui, eu percebi que não era sobre eu ouvir o que Deus tinha falado e eu ir para a obediência e eu ficar na memória, só na lembrança daquilo que Deus tinha me mostrado, daquilo que Deus tinha falado. Mas Deus estava comigo, lembrando que no original não tinha um ouvir e um obedecer. É a mesma coisa. E quando eu começo a obedecer, a revelação ela não para, ela continua vindo, o ouvir continua acontecendo. A partir do momento que eu começo a andar naquilo que Deus posicionou, a revelação que Deus vai dando sobre Ele mesmo na minha vida, ela começa a ficar cada vez mais e mais e mais profunda. E eu fui para o sertão não simplesmente trabalhar coisas que eu tinha aprendido anos antes, mas eu fui para o sertão trabalhar e continuar aprendendo e continuar recebendo revelação de Deus. Continuar recebendo revelação de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Eu acho que esse silêncio é normal, né? E voltando para a minha história, eu entendi essa questão da obediência. Vou tentar resumir para não prolongar tanto. Irmão, eu cheguei em 2013. Eu fiz uma escola de missão, que eu acredito que talvez alguns aqui já fizeram. Foi a Escola do Clamor. E a partir de lá, eu lembro que eu estava na escola e eu falei assim: eu vou virar missionário. Eu vou virar missionário integral. Eu vou virar missionário integral, eu vou para a África. Eu lembro que a Rádio B que estava lá, eu falei, eu vou para Pemba. E aí um dia a Rádio B que estava pregando, e Deus falou comigo que eu ia, nessa época eu fazia faculdade. Deus falou comigo que eu ia ficar na faculdade. Eu falei, gente, isso é difícil acontecer. A Rádio B que pregando, e eu ouvi de Deus que eu ia ficar na faculdade. Ô negócio difícil acontecer, hein? Que a Rádio B que faz... E você já fala, meu Deus, eu vou para Pemba, eu vou dar minha vida, que o negócio é... Eu não sei como é que vocês têm mais proximidade com ela, eu não sei como é que é, eu fiquei só um tempinho com ela, porque ela pega e ela faz... Chicababa. Não é isso que ela faz? Aí, acertei. Eu já falo, meu Deus, eu vou dar minha vida, Senhor. Com um negócio assim... A mulher, o suor dela é um perfume de amor. E aí Deus falou comigo que eu ia continuar na faculdade. Eu falei, Senhor, você não está entendendo. Eu estou disposto a rodar um mundo, Senhor. Você está entendendo? Eu estou disposto a ir longe. Você vai me mandar para Conchichina. Eu já orei pela Coreia do Norte, Senhor. Eu já sei quantos habitantes até tem a Coreia do Norte. Eu sei a taxa de natalidade, de mortalidade. Eu sei a taxa de violência da Coreia do Norte. Se você quiser mandar para lá, eu vou hoje. E aí Deus, você vai continuar na faculdade. E eu continuei na faculdade. Só que eu continuei na faculdade, eu sabia que Deus tinha colocado algo missionário dentro de mim. E aí você pensa que eu fiz o quê? Fiz birra com Deus? Não. Mais pra frente eu fiz, mas nessa hora eu não fiz não. E eu fiquei na faculdade, eu não me aguentei. O que eu fiz? Comecei uma reunião dentro da faculdade. Tinha um grupo cristão lá. E aí eu me aproximei deles. E eles não falavam em língua. Eu falei, nossa, não fala em língua. Eu já não vou poder falar no meio deles, que eles vão estranhar. Não tem problema nenhum a pessoa não falar, mas a pessoa não gostar que eu fale, aí entram. Aí eles não podiam bater palma também. Eu falei, nossa, o negócio está ficando difícil, irmão. E aí eu lembro que eu fui em umas reuniões, eles faziam a reunião para saber como é que ia ser a reunião, para dar reunião. Então eles falavam, não, essa música aqui a gente vai levantar e a gente vai cantar 2 vezes o refrão e uma vez não sei o que lá. E essa aqui a gente falei, meu Deus, meu Pai amado. Mas a parte boa, irmão, é que eles confiaram em mim porque eu sabia muito de Bíblia. Eu sempre li muita Bíblia. Então apesar deles serem muito tradicionais e eu não, e tradicional eu gosto de Bíblia. E eu sempre li muito a Bíblia, muito.
Então quando a gente ia conversar alguma coisa, eu sempre tacava uns 5 versículos assim sobre o assunto. Aí eles gostavam muito de mim. E eu abri uma reunião, fiz uma reunião, eles faziam uma reunião na terça, eu fazia na quinta, cada ano na faculdade lá mudava. E eu comecei minha reunião, e o primeiro lugar que eu fiz minha reunião na faculdade, era uma faculdade federal. Aonde foi? Foi onde o pessoal fumava maconha. Eu fui lá, o pessoal ficava fumando maconha lá, não sei se a Chay lembra. Aí eu chegava lá com o meu violão, com a minha Bíblia que ficava na minha mão direita, estava quase agarrando, né? Igual o valente de Davi lá, que agarrou a lança na mão. E fazia a reunião lá. E naquela época eu me achava meio João Batista. E eu lembro que uma vez estavam os crentes que Deus enviava para ficar comigo lá. E eles falaram assim: vocês estão sentindo esse cheiro? Aquele cheiro de maconha terrível. E eles falaram: o cheiro do pecado. Eles falavam isso. Aí eu já chegava cortando assim tudo, né? Eu falava: esse aí é o cheiro da criação aguardando a nossa manifestação. Terra. E me sentia abrindo parênteses, eu lembro um dia que eu preguei na faculdade, eu falei: irmão, seja fiel no pouco, que sobre muito Deus vai te colocar. Hoje você pode estar lavando uma privada, mas amanhã você vai estar lavando 2 privadas. E semana que vem 10 privadas. Eu era muito doido, irmão. E nessa época eu conheci a Chay, né? Ela começou a ir nessa reunião. Viu? Ela gostou do doido que eu era. E dali eu saí do onde o pessoal fumava maconha, que eu já estava ficando meio doido, já meio chapado também. Eu comecei a fazer minha reunião no refeitório, numa transição. Aí estava aquele pessoal de psicologia chegando. Aí já chegava, eu estava lá falando em língua, eles já me analisavam, já falavam: ele tem crise de não sei o que lá, e já ia para aula. Entendeu? Eles já faziam, qual que é o nome que dá? Como é que foi o nome? Não, quando a pessoa está fazendo faculdade, ela trabalha um pouquinho, eu acho que fugiu. Estágio, já fazia o estágio comigo ali. Eu estava lá, ela já chegava: vou estagiar hoje, onde? Lá no refeitório, tá os irmãos lá. Já analisava os irmãos, complexo de não sei das quantas, que não sei das quantas. Aí tinha o pessoal de serviço social também, olhava pra nossa cara. Tinha o pessoal de enfermagem ia, né, amor? O pessoal de enfermagem ia. Não sei porquê, acho que eles viam muita... Eles trabalhavam com os corpos mortos lá, não sei, acho que dava medo da vida, não sei. Eles iam na reunião, lotava-se o pessoal de enfermagem. E eu dentro da faculdade, eu percebi que Deus estava construindo coisas na minha vida dentro da faculdade. E as pessoas começaram a se aproximar, e as pessoas começaram aos poucos se converter. Não tantas assim, não foi um avivamento na minha faculdade não, tá, gente? Eu sou bem sincero. Mas o propósito de Deus começou a acontecer. E uma das coisas que eu aprendi nessa época é que um dos maiores perigos da nossa vida é a gente ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para ter sucesso. Esse é um dos maiores perigos da vida. Nós temos a mentalidade de acreditar que todo tipo de sucesso provém da vontade de Deus. Todo tipo de sucesso provém da vontade de Deus. Quando olhamos para o mundo, isso é meio óbvio que não, né? Senão o dono da Apple ia ser o cara mais crente do mundo, ia ser um avivalista. Os donos das grandes empresas iam ser caras totalmente espirituais, porque eles colocaram a mão e deu certo. Então Steve Jobs ia ser o avivalista da nossa geração. E a gente começa a achar que tudo que vai dando certo realmente é a vontade de Deus. Realmente é a vontade de Deus. Mas para a gente realmente saber o que é a vontade de Deus, a gente simplesmente precisa se aproximar. Se aproximar. E nessa época, o que eu fazia? Meu irmão, eu continuava com a minha Bíblia na mão. Eu virava a madrugada, orando por avivamento na minha faculdade. E sabe como é que eu orava? Eu vou fazer como é que eu orava. Eu tinha 2 quartos na casa dos meus pais. Tinha um que era no andar de baixo e tinha um sótão. Aí eu ia pro sótão para não acordar ninguém. E eu ficava lá chutando as coisas. Falava: Senhor, aqueles demônios da faculdade, espírito de maconha, sai. Já espiritualizava a maconha já. Sai, espírito de maconha.
espírito de idolatria do próprio intelecto. Aí bicava o espírito de idolatria. Eu me sentia chutando o espírito. Me sentia, é por isso que até hoje eles têm raiva de mim. Aí o microfone deu problema. E eu orava e eu me mantinha intenso. Eu estou fazendo uma construção, eu vou chegar onde eu quero chegar, tá bom, gente? Mas eu estou tentando fazer uma coisa aqui para você não dormir. E era uma construção na minha vida. E eu ali, intenso. Só que, quando Deus tinha me falado sobre ser missionário, Deus tinha me falado sobre o sertão. Isso foi em 2013. Em 2013 Deus me falou sobre o sertão. E eu falei, quando eu falei que ia ser missionário integral, o lugar era o sertão. E eu fiquei com aquilo. E aí eu comecei, Senhor, eu estou vivendo a sua vontade. Mas isso aqui também, ó, esse negócio aqui, eu sabia que Deus tinha colocado algo do sertão no meu coração. E eu vou entrar numa outra coisa. Uma outra coisa do nosso, eu não vou falar problema, mas é quase um problema. Do nosso jeito de enxergar a nossa caminhada e a nossa vocação com Deus, é que a gente acha que José teve o sonho na segunda, foi preso pelos irmãos na terça, quarta ele estava na casa de Potifar, quinta na prisão, sexta falou com Faraó, no sábado ele já estava lá falando com os irmãos assim, ó, venha, traga o pai, traga Benjamim, traga todo mundo. A gente acha que a vida de José foi assim. A gente acha que não houve processo nenhum. A gente acha que Deus falou para Noé, Noé constrói a arca. Aí Noé começou a construir, já começou uma chuvinha assim, já começou um negocinho. Em 2 dias Noé construiu, no terceiro dia passou um verniz. No quarto pendurou as bandeiras. Jesus Cristo é o meu Senhor. E aí veio a chuva, aquele negócio todo. Meu irmão, foram décadas e décadas. O chamado de Noé, Deus chamou Noé para construir uma coisa que não existia na época, que era barco. Não existia. Porque Deus ia mandar uma coisa que nunca tinha acontecido, que era a chuva. Chamou o cara para construir uma coisa que não existia por causa de uma coisa que nunca tinha acontecido. Que chamado ruim, velho. Se Deus fala um negócio desse comigo, eu falo, se fosse eu no lugar de Noé, tinha ninguém aqui mais, tá? Todo mundo morto, tinha só água. Tinha ficado ninguém. E nessa época eu estava com aquela coisa do sertão, e eu lembro que eu conheci não conheci pessoalmente, mas ouvi falar de um pessoal que ia para o sertão. E eu tenho um irmão um pouco mais velho, e apesar de eu ter começado a me envolver com missões antes dele, ele ia para essa viagem no sertão, e eu falei, eu vou também, porque a gente ficou sabendo junto. Só que eu sempre honrei o meu irmão mais velho, sempre honrei ele. E não tinha dinheiro para nós dois irmos, e eu falei para ele, não, vai lá. E aí no ano seguinte, 2014, eu fui para a escola da Heidi Baker. Falei, não é possível, agora essa mulher vai me enviar para algum lugar. Eu fui fazer a escola do Íris. A gente fala que é da Heidi Baker, como se a Heidi Baker estivesse lá, né? Seja bem-vindo, você é muito amado, e não sei o que lá, como se ela ficasse lá, né? O tempo todo, né? Eu fui fazer a escola do Íris no Rio de Janeiro, a primeira escola. O Iago fez a 2 junto com a Rosa e com o Isaac, não é isso? Eu fiz a 1. Eles estavam ainda descobrindo o que era o Rio de Janeiro. Foi um pouco bagunçado, mas foi incrível. E eu fui fazer a escola. E aí Deus falando comigo ainda sobre a faculdade. Eu falando, cara, Deus não está entendendo que eu estou disposto a ir para o sertão. Eu estou disposto a dar a minha vida. Deus não está entendendo esse negócio. Deus não está entendendo. Eu falei para ele, e eu sabia que ele tinha colocado algo do sertão. E lá eu já conhecia em parte, mas eu conheci pessoalmente o Maicon Barroco, um missionário. Quantos aqui conhecem o Maicon? Pouca gente. O Maicon, ele é o famoso mais desconhecido e o desconhecido mais famoso do Brasil, o missionário. Por quê? Porque ninguém conhece ele, mas em todo lugar tem alguém que conhece ele. Eu tenho alguns amigos assim.
Ele é o missionário mais famoso do Brasil, mas ele não está na mídia. Mas em todo estado, em toda cidade, tem pelo menos um pastor que vai falar assim: Michael, meu amigo. Esse é o meu sonho é chegar nessa estatura. Não na estatura dele, que ele é desse tamanho aqui, né? Mas ele prega aqui na escola também, ele é um amigo nosso, tá, gente? Ele não vai poder vir nessa escola, mas normalmente ele prega na escola. E aí eu conheci ele, e ele estava indo abrir uma base no Piauí, em Acauã. E ele falou: Ruiter, vamos com a gente. Eu conheci ele, a Vivian, e eles foram meus líderes. E desde o Íris, o meu grupo era verde, gente. Desde a escola do Íris, o meu grupo sempre foi verde. Uma vez eu fui do preto, eu e o pastor Gabriel, mas o resto foi tudo verde. E até hoje eu não tomei vergonha na cara e comprei uma blusa verde, meu Deus. Eu ia vestir uma hoje, mas eu não tenho. E aí ele falou: vamos comigo pro sertão. Eu falei: vamos. Aí parece que o Espírito Santo estava falando. Agora eu falei: cala a boca. Deus me falou que eu vou, Espírito Santo. Então, como se o Espírito Santo não fosse Deus, né? Deus, o chefe me falou que eu vou pro sertão. Você não está entendendo, Espírito Santo. Eu separando ali, eu trazendo o maior problema pro negócio ali. E eu vou. No final não deu certo. No mesmo ano eu tentei ir uma terceira vez pro sertão e não deu certo. Aí, era para eu entrar em crise? Não. Por quê? Porque Deus tinha me falado já. Mas eu entrei. E é isso que a gente faz várias vezes. A gente entra em crise porque a gente simplesmente não ouve direito o que Deus está falando. E a gente entra numa crise terrível por causa que a gente sempre coloca o que a gente quer. Ou a gente ouve Deus e a gente acha que aquilo que Deus falou tem que acontecer aqui e agora, e entra numa crise terrível. E eu entrei numa crise. E eu falei: não é possível, Senhor. Não é possível. O Senhor falou comigo sobre missão, o Senhor falou comigo sobre ser missionário. Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar na faculdade? Tomando uma arola de maconha na cara? Falei assim: não vou, Senhor. Não vou ficar na faculdade, não. E aí teve um dia que eu fui discutir com Deus. Hoje eu não faço mais isso, mas naquela época eu discutia muito com Deus. E eu gostava de discutir com Deus porque eu sempre perdia. Eu discutia, eu perdia, mas eu tinha... Sabe Jacó lutando com o anjo? Eu me sentia assim. Eu me sentia tipo ali, pá, pá. Tipo o que o Lucas lá de Recife faz, lutando com Deus assim, ó. É que vocês não sabem, gente. Vocês iam rir muito dessa piada se vocês conhecessem o Lucas. E na hora da adoração ele vem aqui pra frente, ele começa. E ele fala que está lutando, brincando de lutinha com o pai. Então eu fazia isso assim, em oração. Eu discutia com Deus, falava: Senhor, o Senhor me fala as paradas, o Senhor me fala as coisas. Aí depois não acontece. O Senhor me falou sobre missão, o Senhor me levou para a escola missionária, o Senhor fez coisas incríveis. Tudo isso que aconteceu com a maioria de vocês, para vocês chegarem aqui, aconteceu comigo. Uns negócios muito loucos assim, do dinheiro aparecer, do limite do cartão aumentar do nada, porque não tinha cartão, tinha um cartãozinho, tipo aqueles limites que a Nubank dá pra gente. Horrível, não serve para nada. Você não compra nada com aquilo. A Nubank acha que a gente é palhaço. E aí o limite do cartão aumentava sozinho, um negócio muito louco, muito louco. E eu falei: Senhor, o Senhor me chamou para ser missionário e tal. E aí eu perdi, né? Deus deu o golpe final. Ele falou: eu nunca te chamei para ser um super missionário, eu sempre te chamei para ser meu. Eu nunca te chamei para ser o missionário. Isso não define quem você é, isso não define quem você vai ser. Eu sempre te chamei para ser meu. E você precisa entender isso. E você precisa entender isso profundamente. Antes de você entender para onde você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer, você precisa entender em qual lugar em mim você está. Se você está em mim ou se você não está em mim. Voltando aqui para a Bíblia, irmãos. Jesus tinha enviado os discípulos e não os 12, mas os 72, que era um grupo de discípulos maior. E eles foram evangelizando de casa em casa, e muitas coisas legais aconteceram, e eles voltaram felizes da vida, porque eles metiam a mão e os capirotos saíam, e o povo era curado, e as coisas aconteciam. E aí Jesus fala: eu dou toda a autoridade para vocês, vocês vão pisar em escorpião, vai acontecer uns negócios muito loucos com vocês.
Mas vocês precisam saber que a maior alegria não está nisso. A maior alegria está em que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse versículo, eu perguntei para Deus, falei: Senhor, beleza, meu nome está escrito no livro da vida. Entendi, eu vou ser salvo, glória a Deus, amém. Mas assim na prática assim, porque para mim, meu nome está escrito no livro da vida, é uma perspectiva futura. É um negócio que vai acontecer. Se eu morrer agora, vai acontecer agora, né? Mas é um negócio que vai acontecer, é um negócio meio escatológico, né? Um negócio lá para frente. Mas o que isso muda a minha vida agora? E aí, meu irmão, eu não faço isso normalmente não, mas eu fiz roleta russa de Jesus na Bíblia. Você já fez roleta russa? Você faz assim, pum, onde abriu? Entendeu? Hoje minha Bíblia, ela tá ruim, então sempre abre em Oséias, porque Oséias está, a página rasgou, Oséias está saindo da minha Bíblia já. Oséias está indo embora. Então toda vez abre em Oséias, eu nem faço mais. Vou ficar lendo Oséias. E eu fiz aquele roleta russa de Jesus e parou no: a vida eterna é essa, que conheçam a ti. E aí Deus falou comigo: o mais importante, a maior alegria não está nas coisas que você faz. A maior alegria, ela sempre está enquanto você vai me conhecer. E o quão profundamente você vai me conhecer. O quão profundamente eu, Deus, vou ser conhecido por você. O quanto do meu interior você vai conhecer. O quanto de mim você vai ter. E eu comecei a entender isso na minha vida. E agora eu vou entrar nos negócios meio... Agora é a pregação que todo mundo ouve, né? Agora eu vou começar a pregar. Tem uma coisa na teologia que a gente faz. Eu amo teologia, tá, gente? E que é uma ferramenta em que, se você quer saber sobre um assunto, você procura o primeiro lugar da Bíblia que fala sobre esse assunto. Isso é uma ferramenta teológica. É uma ferramenta teológica? É uma ferramenta teológica. E eu falei: eu quero saber sobre o chamado de Deus na minha vida. E eu fui procurar na Bíblia o primeiro chamado. Eu fui para onde? Para Gênesis, lógico. Fui para Gênesis. E aí, não necessariamente o primeiro, mas você estuda as primeiras aparições desse termo, tanto escrito quanto implícito. Isso é uma ferramenta teológica. Se você quiser fazer isso. Então eu fui lá para Gênesis e eu falei: vamos lá, eu já sabia, chamado de Abraão. Qual que é o chamado de Abraão, gente? Pode falar. Chamado de Abraão é dar um sorriso com cara envergonhada. O chamado de Abraão era sair da terra dele, da parentela dele, e ir para onde? Isso aqui, ó, para a terra que te mostrarei. Então imagina, eu gosto de fazer isso. Quem aqui tem carro e dirige? Levanta a mão. Tem carro? Imagina Deus, para você que tem carro, Deus fala assim, ó: pega suas coisas, arruma a mala, bota lá no porta-mala do seu carro, enche o tanque de combustível. Fala o nome de uma BR que atravessa São Paulo aqui. Qual? 101 atravessa? É perto a BR-101? Não interessa, agora vai ser perto. Foi a 101 mesmo. E aí Deus te fala: bota todas as suas coisas dentro do carro, pega a BR-101 e eu vou te mostrar para onde você vai. Você ia, meu irmão? Você ia? Eu acho que eu não ia não, mas eu queria muito. Apesar que esse ano a gente tem feito umas coisas tipo Abraão. Deus fala umas paradas pra gente, só que Deus gosta de falar só o comecinho assim, ó. A gente quer que Deus fale tudo de uma vez, né? Mas eu acabei de falar, a revelação de Deus, ela é progressiva e processual. Então tem todo um processo. Aí Deus, ele dá a primeira coisinha assim, Aí fala assim: ó, mostra o resto logo, para eu saber o longe, para onde eu estou indo, né? Aí assim, ó, não mostra o resto não. Deus fez isso com a gente esse ano, mas eu não vou contar sobre isso esse ano, não.
E aí eu fui no chamado de Abraão e eu falei, cara, o chamado de Abraão é incrível. E eu fui pro chamado de Noé, eu já comentei aqui, nossa, construiu uma coisa que não existia para suportar uma coisa que nunca tinha acontecido. É complicado. Mas o primeiro chamado da Bíblia, e foi estudando que eu cheguei nisso, o primeiro chamado da Bíblia está em Gênesis 3. Se você quiser anotar. Em Gênesis 3, Deus vira para Adão e fala: Adão, onde você está? Esse é o primeiro chamado da Bíblia. O primeiro chamado da Bíblia, se você for ler Gênesis 3, ele não tem a ver com Deus enviando Adão para o Oriente Médio para pregar aos muçulmanos. Não tem a ver com Deus enviando Adão para o Chile. Não tem a ver com Deus enviando Adão para a China, ou para os povos ribeirinhos, ou para o sertão. Tinha a ver com Deus chamando Adão para um lugar onde ele tinha saído. E que lugar é esse? A própria presença de Deus. Deus, ele veio para passear com Adão. Adão tinha pecado? Tinha. Mas Deus veio do mesmo jeito? Veio. Deus veio do mesmo jeito ali passear com Adão. E Adão se escondeu e Deus virou: Adão, aonde você está que não na minha presença? O primeiro chamado na Bíblia, se a gente quer entender o chamado, a gente precisa entender que o primeiro chamado, de acordo com a palavra de Deus, não é sobre ir para algum lugar, não é sobre fazer alguma coisa, mas é sobre estar na presença de Deus. É sobre estar na presença de Deus. O primeiro chamado é sobre estar na presença de Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O primeiro chamado se relaciona com o primeiro mandamento. Pode anotar, primeiro mandamento, Mateus 22. Tem outros lugares também, mas Mateus 22 tem também, pode anotar. Eu queria abrir com você. Deixa eu pegar minha referência aqui. Caraca, esses negócios de pressão digital nunca dá certo. Abre comigo em Mateus capítulo 7. Ó, gente, eu dei uma puladinha. Eu poderia ter aberto Mateus 22, poderia ter aberto Gênesis 3, mas eu só falei para você anotar, depois você dá uma continuada nessa palavra aí, porque eu não quero demorar tanto não. Apesar que eu já estou... Mateus 7, versículo 21, bem famoso, bem famoso. Amém? Quem abriu fala amém, gente. Quem não abriu fala misericórdia, Pai amado. Ninguém, né? Todo mundo abriu. Versículo 21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Isso daqui é uma das referências sobre o fim dos tempos. Isso aqui Jesus, quando você vai ler o contexto aqui, Jesus ele vem falar sobre os frutos, e depois ele traz essa referência sobre o juízo final. E ele fala: muitos farão muitas coisas. Vamos lá. Ele fala aqui, ó: não temos nós profetizado em seu nome. Quem aqui já foi usado por Deus, liberou uma palavra para uma pessoa, teve uma palavra de conhecimento, ou uma revelação, ou numa linguagem pentecostal, desenrolou o manto? Você já desenrolou o manto, né? E o negócio deu certo ali porque tinha tudo a ver com a vida da pessoa. Quem aqui já passou por isso? Quando a gente faz isso, o que normalmente acontece? A gente foi lá, liberou a palavra, e o negócio fluiu e tal. Aí você sai de lá assim: cara, eu tô alinhadinho com Deus. Eu tô aqui, ó, pertinho, ó, que Jesus coladinho aqui, ó. Vamos pro próximo. Em teu nome não expulsamos demônio. Esse aqui então, esse aqui. Quantos aqui já expulsaram o demônio de alguém? Meu irmão, esse aqui para mim é o mais... Quando você expulsa um demônio,
Que primeiro, a galera tem medo que o demônio vai falar teu pecado, né? Aí quando tu manda o demônio sair, ele não só sai, como ele não falou pecado nenhum. Então você já fala, eu não estou em pecado. Não tem pecado nenhum. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Aí os calvinistas vão brigar comigo agora. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Não quer dizer que essa é a minha ideia. Mas na igreja brasileira esse é o pensamento. E aí quando a gente expulsa um demônio, como é que a gente sai? Caraca, eu tô alinhadinho, velho. Cara, eu tô aqui, ó, alinhadinho, velho. Mais um passinho, virei Charles Spurgeon já, ó. Mais um passinho aqui, ó. Billy Graham que se cuide aqui. Não vão nem saber daqui a 100 anos quem é Billy Graham. Quem é? Billy Graham? Quem é Billy Graham? Quem é Heidi Baker? Quem é Heidi Baker? Tô alinhadinho aqui, ó. Vamos pro próximo. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Quem aqui já orou por uma dor de cabeça e ela foi curada? Quem aqui já orou por algo mais intenso que isso e houve cura? Eu não vou fazendo esse monte de pergunta, mas muitos de nós já oramos por pessoas surdas e elas voltaram a ouvir. Orar por pessoas cegas e elas voltaram a ver. Teve uma na 5, o menino tinha um nódulo aqui na garganta, ele já tinha feito cirurgia, o nódulo voltou e ele foi curado. Na 3, o menino estava com uma pedra enorme no rim, e quando ele foi fazer a cirurgia, a pedra tinha sumido. E quando você coloca a mão, eu já fui daquele assim, que pega a perna da pessoa, aí uma perna é maior que a outra, não precisa levantar não, vai, estica a perninha, estica, pode esticar as duas. Aí uma é maior que a outra, aí você vê um negócio crescendo assim na sua mão, ó. A primeira coisa que dá vontade de fazer é já soltar e chapar. Você fala, Deus está aqui nesse lugar. E aí o negócio acontece, a pessoa chora aquele negócio todo, e todo mundo começa a falar, e você fala, cara, eu estou alinhado com Deus, eu estou dentro da vontade de Deus, Deus está se movendo, os milagres estão me seguindo, eu vou passar e a minha sombra vai curar as pessoas, eu estou fazendo obras maiores que Jesus. E aí Jesus fala que vai chegar naquele grande dia, muitas pessoas vão ter feito isso, mas eles não vão ter conhecido a Cristo. A palavra milagres aqui no original é dunamis, ela tem a ver com poder. Pessoas que se movem em poder, mas nunca conheceram. E quando a gente vai aqui, quando Jesus fala, muitos dirão, isso tudo que a gente fez aqui, ó, e achou que estava alinhadinho. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Eu sempre, gente, é por isso que eu gosto de estudar. A palavra no original para conhecer é uma palavra grega chamada gnosco. A palavra, eu vou tentar explicar isso, vamos lá. Essa palavra, ela faz referência a diversas coisas. Ela é uma palavra grega porque o Novo Testamento está escrito em grego e o Antigo Testamento está escrito em hebraico, no original. Essa palavra, ela é a tradução de uma palavra hebraica. Eles pegaram uma palavra hebraica e traduziram para o grego. E essa palavra, ela tem relação sobre conhecer realmente. Só que essa palavra, ela é uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? Vou dar um exemplo de uma expressão idiomática. Vamos lá, a pregação também é cultura, olha. Hoje choveu canivete. Isso é uma expressão idiomática. Choveu canivete de verdade? Não, mas choveu muito. Ontem, né? Ontem choveu canivete. É uma expressão idiomática. Eu não sei se na cidade de vocês fala isso, mas na minha falava, tá, gente? Aí tem gente, é engraçado que ao mesmo tempo tem gente fazendo assim, tem gente fazendo assim, ó. Isso que é bom, né? Gente, tudo quanto é lugar, maravilha, coisa linda. Choveu muito, significa choveu muito. Mas diversos lugares tem isso, tá bom, gente? Diversos lugares tem isso. É uma expressão que se relaciona com, dentro da cultura, com um tipo de ação, com um tipo de pensamento. E a palavra gnosco, ela é uma expressão idiomática para relacionamento entre homem e mulher. É por isso
que nas traduções da Bíblia antiga, aquela João Ferreira de Almeida, você vai achar coisas como: Abraão conheceu a Sara, ou como: e Maria não conheceu a José nesse tempo. Significa que eles não tiveram um relacionamento íntimo. Mas por que que o escritor aqui, Mateus, ele escreveu essa palavra? Primeiro, ele escreveu essa palavra porque provavelmente Jesus tinha falado uma palavra relacionada com essa. Jesus, ele não estava falando em grego, ele estava falando provavelmente em aramaico. Mas ele escreveu porque era uma palavra relacionada. Mas por que que Mateus estava tão preocupado? Mateus, ele é o mesmo que escreveu que José não conheceu a Maria. Ele já tinha usado essa expressão para esse tipo de relacionamento. Mas por quê? Porque Jesus, ele não estava falando de um relacionamento de conhecer, do tipo, uma coisa simples. Vamos lá. Você. Você já ouviu falar de um jogador de futebol chamado Neymar? Já ouviu? Você tem o WhatsApp dele? Não. Essa é uma diferença básica. Ele conhece o Neymar? Conhece. Agora eu vou te perguntar: ele conhece o Neymar? Não, ele não conhece. O outro levantou o dedo. Você tem o WhatsApp dele? Aí ele levantou o dedo, achei que ele tinha. Ia falar: pô, dá o que a gente chama para a escola, pô. Pô, massa, imagina um palestrante que vai ensinar a fazer. A gente quase chamou o Ronaldinho uma vez, ele estava em Brasília. Eu ia fazer não sei o que na escola. Há uma diferençazinha, só que essa expressão, ela ainda é mais profunda que isso, porque ela fala de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Mas espera aí, Mateus, ele estava fazendo alusão à sexualidade? Não, ele estava fazendo alusão a um relacionamento íntimo que gera fruto. Esse é o relacionamento entre homem e mulher. Quando Jesus fala: eu nunca vos conheci, eu nunca gnosco, ele está falando: eu nunca te conheci ao ponto de gerar fruto. Então esse demônio que você expulsou, esse milagre que você fez, isso não é fruto do nosso relacionamento, isso foi coisa tua. E ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Pera aí, o cara expulsou o demônio, o cara fez milagre, ele praticou o mal. Tudo que você faz que não é fruto de um relacionamento com Cristo é praticar o mal. É praticar o mal. E aí você pode pensar: então eu tenho que, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que ouvir Deus me dar uma palavra para fazer. Eu não posso dar uma comida para um morador de rua se Deus não me direcionar. Se você está dentro de você uma paixão para oferecer alimento para moradores de rua, muito provavelmente foi o seu relacionamento com Cristo que colocou isso dentro de você. Mas talvez não seja. Talvez seja você querendo chamar a atenção de alguém. Talvez seja você querendo exercer uma justiça própria. E como é que eu vou saber disso? Eu não sei, você que tem que saber. É você e Deus, meu irmão. O que é fruto do seu relacionamento com Ele? E o que é? Vamos lá, tá todo mundo. E vamos que vamos. E vamos que vamos pro sertão. Eu vou ser bem sincero. Gente, vai ter hora da pregação que vai parecer que eu quero que vocês vão para o sertão, e vai ter hora da pregação que vai parecer que eu não quero que vocês vão. Eu quero que todo mundo vá. Minha vontade de pegar todo mundo aqui, ó, abrir um portal, dar um passo. Estamos em Juazeiro do Norte, e a partir de lá eu ia pegar isso aqui, ia atacar numa comunidade, ia pegar isso aqui, ia atacar em outra comunidade. Vamos que vamos. E o que veio de um fruto de intimidade? O que veio de um fruto de intimidade? Isso aqui é quase como uma mulher que vira para o cara e fala aqui, ó, mas a gente teve um filho. E o cara vira e fala: mas esse filho não é meu. E você sabe, porque eu nunca te conheci, eu nunca tive algo contigo para gerar filho. Então esse filho você gerou com outra coisa. Você gerou com a sua justiça própria, você gerou com diversas outras coisas da sua vida. Esse filho não é meu, esse fruto não é meu. Então antes de eu
querer saber para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar. A primeira coisa que eu preciso saber é onde eu já estou, se eu estou dentro do coração de Deus ou se eu não estou dentro do coração de Deus. Se eu estou dentro daquilo que Deus me chamou para estar. Voltando para a minha vida, Deus me falou isso: eu não te chamei para ser um super missionário, eu te chamei para ser meu. Eu quero que você seja meu, só isso. Isso tem que ser o suficiente para você, o suficiente. E isso começou a ser trabalhado na minha vida, ao ponto de eu querer apenas uma coisa, independente do lugar que eu estava, independente do ministério que eu estava, independente do que eu estava fazendo, eu só queria uma coisa: ser cada vez mais dele. Cada vez mais eu falava: Senhor, tem parte de mim que ainda não é seu, e eu quero colocar diante de ti. E aí eu não chutava mais os demônios da maconha, eu chutava as coisas ruins que ainda estavam dentro de mim, porque eu queria entregar todo o meu ser para Deus. Eu queria entregar todo o meu ser para Deus. Totalmente, não tinha a ver com quanto que eu queria fazer coisas para Ele no sertão, mas entender o quanto na presença dEle eu estava, porque na presença dEle eu geraria os frutos. Tem uma coisa que nós estamos acostumados com coisas passageiras, e nós gostamos de fazer coisas passageiras. Por quê? Porque nós nos divertimos com coisas passageiras. Só que Deus, Ele não é uma pessoa tola. Deus, Ele não fala nada à toa, Ele não faz nada à toa. Deus não acordou um dia, nossa, fazendo nada. Adão, seja criado. Deus, Ele planta sementes eternas. Ele planta sementes eternas. Eu comentei isso com o Grupo Verde, eu falei: a Five é muito bom que a gente está fazendo aqui, mas se um dia Deus quiser acabar com o nome Five, Escola Five, e continuar fazendo que tudo que a gente passou aqui forme uma estrutura para a gente receber mais da revelação de Deus, porque não importa quantas escolas da Five a gente fez, importa o quanto mais dele estamos nos tornando com isso. Não importa se a gente está na 9, vai para 10, 11, São Paulo, Rio de Janeiro, Anápolis, Brasília. O importa é o quanto mais dele nós estamos nos tornando, e o quanto essa estrutura está se tornando mais forte para receber mais e mais a revelação de quem Deus é na nossa vida. Para quê? Mas qual a finalidade disso? Porque isso gera fruto. Eu poderia ter aberto uma base da Five em Juazeiro do Norte em 2015. Eu fui abrir no passado, 2020. Por quê? Porque em 2015 seria uma obra da minha mão. Em 2016 ia ser meu filho com outra coisa. Em 2017 também. Em 2018 também. Em 2019 também. Mas em 2020 foi um fruto de um relacionamento nosso com Deus e aquilo que nós estávamos ouvindo dos céus. A gente podia ter aberto lá, podia estar com 3 bases da Five. Tem uma estrutura muito boa, mas a gente está preocupado em gerar fruto dentro de um relacionamento com Deus. Dentro de um relacionamento com Deus. Eu vou entrar numa parte que já entra de novo, já vai ficando meio cômico de novo. Irmãos, eu tinha um pesadelo ministerial nessa época. Quantos aqui tem um sonho ministerial? Você tem um sonho? Quantos aqui tem sonho? Não tem problema ter sonho não, tá, gente? Eu tinha um sonho assim. Eu sonhava que ia ter, olha, meu sonho era esse, tá? Eu sonhava que ia ter um culto, que Deus ia me pegar de jeito assim. E eu ia ficar, é culpa porque eu li o livro da Heidi Baker, eu queria que fosse igualzinho. Eu ia ficar um monte de horas, várias horas assim, ó, ali no terceiro céu. E as pessoas iam ter que se virar para cuidar de mim, iam ter que me carregar. Cara, eu ia ser tocado de um jeito, e eu ia levantar dali quase que levitando já assim, ó. O verdadeiro levita, né? Eu nem ia pegar avião. Eu ia pro aeroporto da minha cidade, entrar no banheiro e sair no banheiro no aeroporto de outra cidade.
Ia chegar lá, eu ia meter a mão na cabeça dos outros, o povo ia se converter, ia ser curado, ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Até o dia que eu descobri que trabalhar com pessoa é problemático. Mas se não for para trabalhar com pessoa, Deus não tinha feito o que Ele fez e o que Ele continua fazendo. Deus, Ele fez isso tudo por pessoa. Então, vou abrir um pequeno parênteses assim. Quando o seu trabalho com as pessoas começar a ser muito problemático e parecer que a pessoa não está entendendo o que você está tentando fazer na vida dela, e ela não está entendendo talvez o que Deus está querendo falar para ela, é que tem a probabilidade muito grande de Deus estar querendo falar algo com você e está querendo tratar algo em você. E é por isso que Ele te coloca para trabalhar com pessoas. Fecha parênteses. Eu tinha um sonho, esse era meu sonho, mas eu também tinha um pesadelo. Tem algumas pessoas aqui que já ouviram, o pessoal de Recife já ouviu meu pesadelo, o pessoal lá de Juazeiro sabe meu pesadelo. Meu pesadelo ministerial era ser aquele irmão diácono daquelas assembleias pequenininhas, sabe aquelas assembleias de garagem assim, ó. E aquele diácono que fica na porta falando: a paz do Senhor, varão, boa noite. Com aquele terno pego na doação, 5 números acima do meu tamanho, aquele negócio grandão, aquele terno grandão, aquele sapato todo cheio de mancha já. A paz do Senhor, varão. Chegar no final do culto, ia pegar minha bicicleta, a minha barra forte, e ir para casa. Esse era o meu pesadelo. Esse era o meu pesadelo. Era tipo: Senhor, me taca na Conchichina, mas não me coloca nesse lugar aí. Eu não tenho nada contra a Assembleia de Deus não, tá, gente? Eu amo a Assembleia de Deus. Mas o meu pesadelo era esse. E aquelas de garagemzinha, que na hora do louvor você só ouve pandeiro. Só paga. Você não ouve mais nada. Você não ouve mais nada. O pessoal vai cantar diante do trono: preciso de ti. O negócio, você já viram um rebuliço, você tem gente rodando já um negócio. E eu lá na porta, numa parte: Senhor, vaso, parte, Senhor, varão. Não veio semana passada, varão? Estava doente? Esse era meu pesadelo. Só que chegou um momento que eu fui tão transformado por Deus, e eu falei: Senhor, o Senhor é maior do que o meu sonho, e o Senhor também é maior do que o meu pesadelo. Então, se o Senhor vai me levar pelas nações, eu vou, mas porque eu estou contigo. E se o Senhor me colocar na porta de uma Assembleia de Deus, de terno, dando a paz do Senhor, eu vou, porque eu vou estar contigo. E é fruto do nosso relacionamento. E eu vou, porque isso vai vir do seu coração. E eu não vou me preocupar pro lugar que eu vou, se isso vai gerar algo, se eu vou conseguir gravar a música e postar no YouTube e as pessoas falarem: caraca, sua música é legal, grava mais. Ou se eu vou para algum lugar e gravar vários vídeos massa para botar no GTV e a galera ficar assistindo. Ou criar canais do YouTube sobre missões. Ou ser alguém muito influenciador, um empresário de sucesso. Não tem a ver com isso. Eu não estou falando que todas essas coisas são erradas, não estou demonizando essas coisas, mas tem a ver simplesmente com estar num lugar em Deus. Estar num lugar em Deus. Então eu acredito que Deus deu muitas palavras para vocês. E o que eu estou falando hoje não anula as palavras que Deus deu para vocês, mas o que eu estou falando hoje é para criar um alicerce, para que tudo que você for fazer com a palavra que Deus te deu não desmorone. Porque se você não tiver nesse lugar, se você não tiver esse alicerce, um dia vai cair. Um dia vai cair. Essa mensagem é uma mensagem que eu prego há muito tempo. Às vezes eu vou renovando os versículos, mas eu prego há muito tempo. Por que eu prego sempre ela? Porque ela é o motivo de eu e minha esposa estarmos até hoje lá. Ela é o motivo da gente nunca ter desistido. Mesmo que Juazeiro do Norte não tenha ninguém da nossa família, a gente fez os moradores de Juazeiro a nossa família. Hoje a Brenda é a nossa família. Cadê a Brenda? Estava ali, meu Deus, sumiu.
Hoje o Samuel e a Laiane que foram morar lá é a nossa família. E quem Deus mandar para lá, mesmo que a pessoa não queira, ela vai ser nossa família. Ela vai ser nossa família. Essa é a palavra que nos sustentou todo esse tempo. Nos sustentou todo esse tempo. E você recebeu uma palavra de Deus. E agora? Você precisa entender o processo disso. E aí? Tem uma coisa, gente, eu vou ser bem sincero. Eu vejo um monte de pregador falando um monte de coisa. E tem um monte de coisa que um monte de pregador fala que é muito legal. E que seria muito legal falar essa noite. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo isso. Então é meio problemático falar essas coisas que os pregadores falam, que é muito legal, mas que quando eu abro a minha Bíblia, eu não vejo isso. Então eu vou falar o que eu vejo quando eu abro a minha Bíblia, tá bom? Primeira coisa é que Deus, se Deus tivesse pressa, Jesus tinha nascido de Eva. Jesus tinha nascido de Eva. Se deu errado em Adão e em Eva, corrigia na geração logo depois. Ou vai que Deus não quer usar Eva, né? Pelo menos usa. Ele não tem um nome feminino ali, né? Mas tinha nascido da procriação. Se Deus tivesse preocupado, tipo, vambora, vamos que vamos, vem, vambora, que tal? Cara, Deus, Ele preparou. Sabe a palavra que Deus te deu hoje? Ou que Deus te deu um mês atrás? Ou que Deus te deu há um ano atrás? Cara, desde a fundação do mundo, Deus, Ele está preparando essa palavra para você. E Ele não tem problema nenhum em te colocar dentro de um processo. Para quê? Para que essa palavra crie vida dentro de você. Paulo sempre falou muito sobre dores de parto. O que significa dores de parto? Significa o processo que é passado para que algo possa nascer. E eu comecei a entender isso, que eu estava simplesmente num processo. E quando eu entendi que eu estava num processo, 90% das minhas crises foram embora. 10% das crises que ficaram e até quando vai esse processo? E aí eram os 10% da crise que ficou. Até quando vai esse processo? Só que a parte legal do processo é o seguinte: se você está vivendo um processo fora de Deus, eu tenho uma palavra para você, profética, assim, ó, do Deus, assim, ó, assim diz o Senhor. Eu nem falo isso, mas assim diz o Senhor. Se você está vivendo um processo fora de Deus, ele acaba hoje. Dá um amém, gente. Amém. Vou repetir. Se você está vivendo um processo fora de Deus, ele acaba hoje. E se você está vivendo um processo em Deus, não importa quanto tempo vai durar, sabe por quê? Porque você está em Deus. E mais importante do que você estar em qualquer lugar é você estar em... Olha os 10% da crise aí. Se você está vivendo um processo em Deus, não se preocupe. Lógico, busca, seja intencional. Tô bem prático agora, jejua mesmo. Jejua mesmo, vai fundo. Chapa. Dá um rolê com Jesus. Meu Deus, falando isso. Vai fundo, faz umas loucuras para Deus. Eu estava contando para o meu irmão que uma vez eu estava num culto e Deus me mostrou um rio. E eu não sei o que Ele queria me mostrar com esse rio. Eu poderia ter pedido o microfone para alguém e ter falado: Deus me mostrou que há um rio nesse lugar. Mas sabe o que eu fiz? Eu corri e mergulhei. Bati a cara no chão, irmão. Eu soquei isso foi na escola do clamor. Eu vi um rio. Eu fiquei doido. Não estava acostumado. Eu saí correndo e fui, ó. Sentei a cara no chão. Mas eu estava vivendo o processo, velho. Tudo que Deus vai me mostrar, vai. Eu vou fundo. Se Deus mostrar rio, eu vou mergulhar, porque é o rio de Deus. E eu vou continuar buscando Ele. Eu vou ser intencional assim mesmo. Eu vou ser intencional mesmo. E qual que é o fim do processo? Gente, se você está num processo, eu vou dar uma palavra que é boa e ruim ao mesmo tempo, tá bom, gente? É boa e ruim ao mesmo tempo. A parte boa é que um dia esse processo vai acabar. E a parte ruim
é que vai começar outro processo. Entendeu? Então não se preocupe se o processo está no início, no meio ou no fim. Se preocupe se esse processo está em Deus ou não. Eu sou missionário, eu trabalho com missão desde 2013, sou missionário integral desde 2015. Vai fazer 6 anos de missionário integral. Eu vivo um processo hoje. Eu vivi esse processo e eu vivo hoje outro processo hoje. E quando esse acabar, eu vou viver mais um processo. Então não importa quantos processos eu viver. O que importa é que eu vou acordar de manhã, 2 horas antes da minha esposa, e eu vou entrar no quartinho que eu tenho lá em casa, e eu vou no YouTube e vou escrever Soaking. Eu vou botar para tocar. Eu vou deitar na rede, vou pegar minha Bíblia, e primeiro eu vou dormir de novo, porque eu ainda estou cheio de sono. E aí eu vou dormir mais 30 minutos, aí sim eu acordo, e eu vou falar com o meu Deus. Eu estou sendo bem sincero com vocês. E eu vou falar com o meu Deus. E eu vou lá, vou pegar o meu café, vou botar na minha mesinha, vou abrir o meu caderno, vou abrir a minha Bíblia, e eu vou falar com o meu Deus. E eu falar: Senhor, eu estou vivendo um processo, né? Não vou ficar batendo cabeça não, Senhor. Chega um momento, gente. Hoje eu não estou muito preocupado assim com Deus me mostrar a revelação toda de uma vez não. Já aprendi já. Na minha vida, eu quero que você imagina agora, imagina você, está todo mundo olhando aqui para trás, está acontecendo alguma coisa? Meu Deus, gente, é meu assim, eu vejo todo mundo olhando para o lugar, eu olho também. Falei: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Quero que você imagine um caminho escuro. Imagina que você está num caminho escuro. Vamos lá, fecha o olho, é bom, né? Fecha o olho. Imagina que você está num caminho escuro. Escuro não no sentido tenebroso, mas só que você não consegue enxergar, né? Você não sabe o que está na frente. E aí Deus te dá uma lanterninha. Só que essa lanterninha, ela só consegue iluminar o próximo passo, assim, 1 metro na sua frente. Você joga lá para frente, não dá para ver nada. Você só consegue ver 1 metro assim na sua frente. E nesse caminho, volta e meia aparecem alguns trovões, alguns raios. E quando esse raio aparece, aquele clarão no céu, você consegue enxergar esse caminho quase por inteiro, até o final, e o que vem lá na frente, mas logo fica escuro de novo. E a única coisa que sobra é a sua lanterninha, enxergando o próximo passo. Pode abrir os olhos. Essa é a minha vida com Deus. Deus, Ele sempre me mostra a próxima coisa que eu vou fazer. E às vezes Ele dá algum negócio que eu consigo ver lá na frente, mas é um negócio bem rápido. E Ele continua me mostrando aqui, ó, o próximo passo é esse. A última coisa que Ele falou pra gente é que a gente ia se mudar, ia continuar na mesma cidade, mas ia se mudar de uma localidade para outra. A gente morava no sítio, morava no interior da cidade, trabalhando diretamente com o povo de interior, o povo de roça. E Ele falou: vocês vão para a cidade. Eu falei: Senhor, eu trabalho com sertanejo, Senhor. Eu vou para a cidade de Juazeiro. Juazeiro é uma cidade grande. Eu posso ir para a cidade, posso trabalhar com universitário, eu posso trabalhar com empresários em Juazeiro, posso trabalhar com romeiros, eu posso trabalhar com diversas direções lá. Mas Deus falou: vocês vão para a cidade. O que Ele estava falando para a gente? O próximo passo. Mas o que vai acontecer quando eu for para a cidade? Não sei. Faço nem ideia. E aí a gente foi para a cidade. E chegou na cidade. Na cidade, a gente conseguiu esse ano levar mais gente no sítio do que todos os outros anos que a gente morava no sítio. Por quê? Porque isso tudo foi fruto de algo que vinha entre nós e Deus. Em ano de pandemia, metade do ano foi quase nada. E esse ano foi o ano que a gente mais levou gente para conhecer o interior. Esse ano foi o ano que mais pessoas falaram que queriam estar lá servindo com a gente, mais do que em todos os outros anos. E Deus tinha falado para mim só a lanterninha aqui, ó, pá. Eu vou ser bem sincero, em 2021 a minha lanterninha vai até fevereiro assim, ó. Eu tô sendo bem sincero, o povo que tá indo para Juazeiro aí, ó, te prepara. A minha lanterninha vai até fevereiro. O povo que vai pro prático vai pegar minha lanterninha ainda.
Até fevereiro eu sei. Depois de fevereiro, meu irmão, o negócio é muito doido lá. A gente vai tacar a cara no chão e vai falar: Senhor, para onde o Senhor vai mostrar? Aí Deus vai falar, a gente vai pegar a nossa caminhonete, quase parando, vai chegar lá e vai falar: Senhor, o que a gente vai fazer aqui? E Deus vai mostrando e a gente vai andando. E eu vou falar uma coisa para você. Essa é a melhor vida que eu podia ter. Essa é a melhor vida que eu podia ter. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu não tenho tudo o que eu quero. Eu sou músico e eu não tenho os instrumentos que eu quero. Eu queria ter alguns instrumentos que eu não tenho. Eu queria ter uma aparelhagem que eu não tenho. Eu não tenho dinheiro para comprar. A caminhonete que a gente está lá nem é nossa, é emprestada. Quando estão esperando vender, quando vender vão entregar. Eu não tenho um monte de coisa, mas eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho certeza do lugar que eu estou. Eu tenho certeza que Deus não vai virar para mim e falar: Adão, onde você está? Porque quando Deus aparecer para passear no jardim, eu vou estar lá. Porque eu nunca saí de lá. Eu nunca saí de lá. A Sheila tem costume de falar isso. Nós somos o casal mais feliz do mundo. Com todos os problemas que nós temos, mas nós somos o casal mais feliz do mundo. E eu vivo a vida que eu pedi para Deus. Qual que é? Pregando o evangelho? Não. Batizando pessoas. Recentemente a gente batizou. Nossa, só de lembrar já me arrepio. Maravilhoso. Mas batizando pessoas, a vida que eu pedi para Deus? Não. Estando no sertão, conhecendo lugares novos? Não. Fazendo amigos como vocês? Não. A vida que eu pedi para Deus é ficar nesse lugar. Ficar nesse lugar da presença dEle. Eu posso parecer estar sendo redundante, mas eu tive que aprender um pouquinho de pedagogia, como a minha esposa falou. E sim, a gente precisa encontrar esse lugar. A gente precisa encontrar esse lugar. A partir do momento que nós nos encontramos nesse lugar, os processos vão fluindo. Os processos vão fluindo. Os processos vão fluindo. Deus, Ele vai plantando coisas dentro de nós que vão sendo geradas. E a revelação, a palavra que Deus nos deu, nós começamos a andar sobre ela. Nós começamos a andar sobre ela. Então, não queira ser necessariamente conhecido por um grande ministério. Eu nem tenho um ministério meu. Eu não faço questão nenhuma de ter. Eu coopero com o Songs 5 e sou pastor do Mevan. Não faço questão nenhuma de ter alguma coisa nossa. Até porque dá um trabalho terrível. Se hoje Deus falar assim para mim: Rui, você vai sair de Juazeiro, lógico que Ele vai ter que direcionar alguém para a congregação, ou vai ter que acontecer alguma coisa com a congregação. É responsabilidade. Mas Deus falar: você vai voltar para sua cidade natal e você vai vender empadinha na praia. Eu vou, velho. Eu vou, porque eu vou continuar sendo o cara mais feliz do mundo. Eu vou continuar sendo o cara mais feliz do mundo. Se Deus um dia me privar de estar aqui com vocês, e eu amo estar aqui com vocês, não se sinta ofendido, mas eu vou continuar sendo o cara mais feliz do mundo. Porque é Deus, é o processo de Deus. Olha a beleza disso. O Criador dos céus e da terra, desde a fundação do mundo, Ele tem um plano para a minha vida. Ele está fazendo uma coisa na terra, uma coisa, em toda a terra, em toda a terra. Lá onde a Heidbeck está, aqui, aonde eu moro, na China, na Coreia do Norte, é a mesma coisa, é a mesma missão. E você
Mesmo que você comece um ministério, a missão, você não está começando nada. Deus está te chamando para continuar, coisa que Ele tem chamado os seus trabalhadores para fazer parte de algo, para fazer parte de algo maior. Se essa pregação agora fosse de manhã, vocês ainda iam ficar 1h30 me ouvindo. Mas já está de noite, eu não vou fazer isso. Então eu vou só falar o que seria. Eu estou na metade da pregação. Estou na metade da pregação. Mas eu vou falar e depois quem quiser, chama nós que nós conversa. Porque ao mesmo tempo que Deus falou comigo sobre o primeiro chamado, Deus também falou comigo sobre o segundo chamado da Bíblia. Se o primeiro chamado da Bíblia é Adão, onde estás? O segundo chamado da Bíblia é Caim, aonde está Abel? Esse é o segundo chamado da Bíblia. Se o primeiro chamado da Bíblia tem a ver com o primeiro mandamento, amarás o teu Deus, o segundo chamado da Bíblia tem a ver com o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o primeiro chamado tem a ver com Mateus 7, eu nunca vos conheci, o segundo chamado tem a ver com Mateus 25, eu tive fome e você não me deu de comer. Se você quiser, você pode anotar isso aí, depois você sai lendo aí, Mateus 25, você sai lendo as coisas. E eu não vou entrar nisso, eu já vou pular direto para o final. Qual que é o final? Deus está fazendo algo na terra. Deus está fazendo algo na terra. Abra comigo em Mateus capítulo 24. Eu sempre comento esse versículo, mas eu quero ler ele agora. Como a minha esposa disse, em Efésios está escrito que a vontade de Deus é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas que estão nos céus e na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Ela não disse isso tudo, mas o versículo é esse. Essa é a vontade de Deus. Deus tem um plano, amém? Quantos aqui acreditam que Jesus não foi o plano B? Vocês não entenderam, né? Jesus é o plano A. Deus sempre teve um plano só. Não foi, nossa, deu errado, vou ter que dar meu filho agora. Quantos acreditam que Jesus não é um plano B? Amém? Glória a Deus, aleluia, irmão. Jesus não é um plano B. Você ir para o sertão, para a África, não é um plano B. Não é um negócio, caramba. Deixa eu ver esse pessoal escondendo o crachá, meu Deus. Deixa eu ver esse crachá aqui. Nayane. Deus não virou e falou, nossa, a Nayane nasceu, agora tem que arranjar alguma coisa para ela, peraí. Ela vai ser tal coisa, ela vai estudar tal coisa, ela vai fazer tal coisa. Não é um plano que ele acabou de inventar. Não é uma coisa, vou resolver aqui agora. Deus, ele está plantando na eternidade. Paulo vai falar em Efésios que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela graça. Mas para quê? Ele fala, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, para a prática das boas obras, preparadas de antemão. O que Paulo está falando? Primeiro, que a sua própria obra não vai te salvar, não vai te levar a lugar nenhum. Você ir para o sertão ou não ir, não vai fazer Deus chamar mais, Deus chamar menos. Mas entendendo que você é amado e sendo realizado em Cristo, você foi chamado para praticar obra. Sim, obra. Foi chamado para praticar obra. Sim, está escrito na Bíblia, isso a Bíblia. Mas não é uma obra qualquer, é uma obra preparada de antemão para você. Então Deus não falou, nossa, nasceu, vou escrever uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Quem era fã do Thales Roberto? Estou terminando, irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. E Deus está fazendo algo na terra. Em Mateus 24, Jesus está falando do fim dos tempos, mas Ele não necessariamente está falando no exato dia onde Cristo vai aparecer no céu e um relâmpago vai cortar. Ele está falando dos acontecimentos que se aproximam do fim do tempo. Ele também assimila isso ao nascimento de um filho. O nascimento de um filho é o dia da vingança do Senhor.
Um pouquinho de escatologia, vamos lá, gente. O nascimento do filho é o dia da vingança do Senhor, e o que acontece antes disso são as dores de parto. E ele fala que vai se intensificando. E quantos aqui acreditam que nós estamos chegando perto do fim dos tempos? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos chegando perto da volta do nosso Senhor. E ele vai falando sobre não só as coisas que vão acontecer, mas ensinando também um tipo de mentalidade que nós temos que ter. Para quê? Para suportar coisas que haveriam de vir. Noé precisava de uma arca para suportar coisas que deveriam vir. E ele justamente fala isso em Mateus 24. Ele fala o seguinte, no versículo 37: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. O que está acontecendo, gente? Tem uma coisa que a gente faz. Nós estamos aqui para fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Vou começar a acelerar, vou começar a andar aqui, o negócio vai começar. Todas as coisas convergirem em Cristo. Para quê? Para que Ele venha. Até isso é para que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés dele. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer no céu assim, ó, Nova Jerusalém, em cima da Jerusalém atual. Aí ela vai descer e ela vai ficar lá. E a gente vai ser levado nas alturas, vestido de branco, cavalinho para cada um. Cadê o pastor Gabriel para cantar aquela música que ele gosta? É uma música que ele gosta de cantar. Mas tudo que nós estamos fazendo é em prol de algo que vai acontecer, que vai ser o fim de uma dispensação, onde o reino de Deus, que hoje é manifesto, vai ser imposto. Tem uma música muito legal dos Arraias que ele fala: o reino vem aos que esperam. Aí no outro verso ele fala: o reino vem aos que não esperam. O que significa? Você pode acreditar, pode não acreditar, o reino vai vir. Vai vir. É por isso que fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Não é que todo mundo vai se converter, mas que o reino vai vir para todo mundo. E aí aquela mudança toda, e Deus está construindo, Ele está preparando a igreja para algo que vai acontecer. E eu não sei se vocês sabem, mas quando nós estudamos escatologia, nós estudamos o fim dos tempos, duas coisas acontecem perto dos fim dos tempos: uma grande perseguição e ao mesmo tempo uma grande colheita, um grande avivamento. E todos os estudantes de avivamento concordam entre si que o avivamento próximo do fim dos tempos é um avivamento sem igual, que não vai ter a ver com uma pessoa, não tem a ver com uma cidade, não tem a ver com um país, mas tem a ver com o que Deus está fazendo na terra através da igreja dele, que é uma. E Deus está construindo algo na terra, e Jesus diz que Ele está construindo assim como nos tempos de Noé estava sendo construído algo. Noé estava construindo uma arca que suportasse o que haveria de vir. No caso, um dilúvio, mas na nossa perspectiva, não só algo relacionado a juízo e a perseguição, mas relacionado à própria glória de Deus. Então Deus está construindo algo na terra, uma estrutura que vai suportar cada vez mais níveis da glória dele. É por isso que o avivamento do fim dos tempos é um avivamento sem igual. É por isso que ao se aproximar disso, nós vamos ver cada vez mais pessoas sendo curadas, cada vez mais milagres, cada vez mais sobrenatural, porque Deus está preparando uma estrutura para receber mais e mais da glória dele. E aí Jesus fala: existem dois tipos de pessoa: aquelas que estão ajudando a construir isso e aquelas que não estão. Ele fala o seguinte: nos dias de Noé, enquanto Noé construía a arca, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Tem alguma coisa de errado nisso? É pecado? Comer, beber, casar, se dar em casamento? O que Jesus está querendo dizer? Que enquanto Noé estava construindo, as pessoas estavam pecando na lascívia, na concupiscência da carne. Não, Jesus disse que enquanto Noé estava preocupado em construir aquilo que Deus estava querendo fazer na terra, as pessoas estavam vivendo a própria vida, comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento. Então nessa noite eu quero dizer para você: ou você está de um lado disso, ou você está do outro.
Ou você faz parte, ou começa a fazer parte daquilo que Deus está construindo na terra, ou você continua simplesmente vivendo a sua própria vida, sem nem querer saber qual o processo que Deus tem para você, sem querer saber a palavra que Deus quer te dar. Apenas ore para que Deus abençoe o seu ministério, a sua própria vocação. Apenas ore para que Deus abençoe o seu projeto. Mas Deus está construindo algo na terra para suportar a glória dele, e Ele vai continuar construindo isso. Por isso que eu digo que quando eu fui para o sertão, eu não fui para o sertão para eu mudar o sertão. Deus já está mudando o sertão. Deus já está preparando isso há muito tempo. Juazeiro do Norte, Deus está preparando isso há muito tempo. Há muito tempo atrás Deus já enviou pastores para Juazeiro do Norte. Eu estou chegando lá para fazer parte de uma obra que Deus já está fazendo lá, ó. Mas eu sei que Deus está construindo algo em nossos dias. Deus está construindo algo nos nossos dias. Feche os olhos, por favor. A primeira coisa que nós entendemos hoje é que você tem um chamado, você tem uma vocação e uma convocação. Assim como Noé teve, assim como Abraão teve. Mas antes disso tudo, nós precisamos entender aonde está o nosso anseio. O nosso anseio está em simplesmente em pregar e pregar e pregar e curar e curar e curar, e agir e fazer e fazer e fazer. Ou o nosso anseio está em primeiramente nos estabelecer no lugar em Deus. Continue com os olhos fechados, mas preste atenção. Abraão, ele recebeu uma convocação e ao mesmo tempo ele recebeu uma promessa. Essa promessa incluía duas coisas. Incluía terra. Deus falou para ele: eu vou te dar uma terra. E incluía uma descendência. Deus falou para ele: eu vou te dar uma descendência. Abraão fazia parte de um povo seminômade. Naquela época, tudo que um povo seminômade queria era isso: terra e descendência. Eles queriam esses dois. Só que Hebreus vai falar que Abraão chegou na terra prometida, e ele andava na terra prometida como estrangeiro, porque ele não olhava necessariamente para as promessas passageiras, para a convocação, para o chamado terreno, mas ele conseguia visualizar a cidade onde o arquiteto e o construtor era o próprio Deus. Abraão, ele já tinha entregue a promessa dele a Deus há muito tempo. A terra que Deus falou que ia dar a ele, Abraão queria com certeza, mas os olhos dele estavam na terra que haveria de vir, naquela onde aquele que vai fundar é o próprio Deus. E eu quero falar para você que Deus vai te dar talvez lugares, Deus vai te dar cidades, Deus vai te dar países, Deus vai te dar um tipo de povo, Deus vai te dar pessoas, Deus vai entregar coisas nas suas mãos. Eu acredito que Deus já começou a fazer isso nessa escola e Ele vai continuar fazendo isso. Mas continue entendendo que o melhor lugar para você estar não vai ser o lugar que Deus vai te entregar, mas naquela cidade que há de vir, naquilo que o próprio Deus está construindo. E talvez Deus vai te prometer muitos frutos, como Abraão. E glória a Deus por isso. E os seus frutos vão abençoar a terra. Mas Abraão, quando necessário, ele foi e entregou. Hebreus vai falar que Abraão já tinha dado Isaac como ressurreto. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar.
Abraão, ele conseguia vislumbrar, prefigurar a figura de Cristo que haveria de vir, morrer. Isaac era uma prefiguração de Cristo. Abraão, ele olhava para os frutos que Deus estava dando para ele, que Deus tinha dado para ele. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, ele olhava para o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Ele conseguia enxergar aquilo que Deus estava fazendo em toda a terra e se maravilhar com aquilo que Deus estava fazendo em toda a terra. Então eu já falo para você, quando Deus te der os frutos, se alegre com Ele, mas não compare seus frutos com os frutos do lado. Quando você olhar para os frutos do lado, faz parte do propósito de Deus em toda a terra. Se alegre, consiga olhar para o propósito de Deus e se alegre. Mas o principal nessa noite que eu quero orar por você, para a gente terminar, é justamente sobre esse lugar. 2 anos depois que Deus me deu a palavra sobre o sertão, eu fui para o sertão. E eu estou lá até hoje. Mas teve um lugar que eu tive que aprender a fazer morada, bem antes do sertão. Se você quiser, depois me chame, eu e minha esposa, a gente conta mais sobre as coisas que aconteceram conosco. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu sei que está tarde. Eu não vou fazer um apelo aqui agora, tá, gente? Não vou. A gente teve hoje de manhã, a gente ainda vai. A gente vai se jogar muito aqui ainda. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, com seus olhos fechados. A gente vai terminar hoje assim, bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas com essa coisa latejando, ó. Latejando aqui dentro. Queimando. Essa preocupação de estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, no coração dele. No lugar onde Deus quer que nós estejamos. Senhor, libera a sua vida sobre nós, Pai. Libera sobre a sua vida sobre nós essa noite. Eu te convido a orar juntamente comigo. Entregue a sua vida para Deus. Levante a sua voz em oração. Nós entregamos toda a nossa vida a Ti. Nós entregamos a nossa vocação. Nós entregamos tudo aquilo que nós já somos. Tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu acredito que o Senhor tem derramado coisas novas sobre as pessoas aqui. E o Senhor vai continuar derramando. Mas a principal é que nós queremos estar alicerçados em você. Você é a nossa pedra de esquina. Você é o nosso fundamento. Você é onde nós construímos a nossa vida. Essa é a nossa realidade. Nós queremos estar totalmente alicerçados em quem você é. Nós queremos construir tudo que nós somos, tudo que nós temos, toda a nossa prosperidade ministerial em você, Senhor. A sua presença vale mais do que qualquer coisa. E sim, Senhor, nós queremos trabalhar nas tuas obras. Nós queremos trabalhar nas obras preparadas de antemão e gerar frutos de um relacionamento íntimo contigo. Nos afaste, Senhor, de tudo aquilo que é fruto de nós mesmos, que é fruto da nossa própria vontade, que é fruto da nossa própria mentalidade, que é fruto da nossa própria cultura, Senhor. Senhor, nos afaste, nos livre de ter sucesso onde o Senhor não nos chamou para ter sucesso, Pai. Nos livre de ter sucesso onde o Senhor não nos chamou para ter sucesso, Pai. Eu peço a Deus que, se necessário for, o Senhor feche porta na vida de pessoas aqui, ó Pai. Uma das coisas mais incríveis que o Senhor pode fazer na nossa vida é fechar portas, Senhor. Feche portas aqui, Senhor. Feche portas aqui, ó Pai. Muito antes talvez de abrir outras portas, feche as
coisas que são necessárias fechar. Feche, Senhor, todos os ciclos e todos os processos que cada um aqui possa estar vivendo fora de Ti, que o Senhor possa estar fechando, e que as pessoas aqui, a começar em mim, que nós possamos estar totalmente conectados naquilo que o Senhor já está fazendo, ó Pai. O Senhor está construindo algo sobre a terra, e nós queremos fazer parte disso, não simplesmente como servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor está fazendo, mas nós fazemos isso como amigos, porque o Senhor compartilha conosco. Nós fazemos isso não porque nós queremos ser grandes missionários, grandes pastores, grandes profetas, grandes evangelistas, grandes ministros, mas porque nós queremos ser Teus, e somente isso. Ser Teus, e somente isso. Deus, eu peço que o Senhor libere contentamento, ó Pai. Eu sinto que há pessoas aqui que precisam aprender o que é ter contentamento com a presença de Deus. Eu peço que o Senhor libere contentamento, Pai, sobre nós. Que nós consigamos usufruir daquilo que você é, independente de onde nós estamos, independente do que estamos passando. Consigamos usufruir daquilo que você é e daquilo que você tem nos dado. Se a gente está no deserto, não tem problema, porque quem dá o maná é você. A gente pode atravessar Mar Vermelho, a gente pode atravessar Rio Jordão, não tem problema. Se a gente chegar na Terra Prometida, não tem problema, porque quem vai fazer as muralhas caírem também é você. É sempre você. Libera um contentamento sobre a nossa vida. Encaixa o nosso coração onde ele deve estar. Senhor, talvez alguns de nós aqui estamos como Adão, a gente pegou um pouco de folha, a gente pegou aqui a folhagem de uma árvore, estamos encobrindo a nossa nudez, estamos encobrindo a nossa insignificância. Eu peço que o Senhor retire isso, retire, Senhor. E nós queremos fazer aquilo que a sua palavra está escrito. Nós queremos nos revestir de Cristo Jesus, realizados em Cristo Jesus, para praticar aquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor tem preparado um lugar para cada um aqui. Talvez esse lugar é o mesmo lugar de onde a pessoa saiu, mas vai ter a ver com um tipo de mentalidade. Mas talvez esse lugar é um lugar totalmente novo, e pessoas aqui vão viver coisas totalmente novas. Mas da mesma forma tem a ver com o tipo de mentalidade que nós estamos aprendendo a ter. Uma mentalidade totalmente dependente do Senhor, dependente da sua glória. Senhor, se o Senhor não for, não nos faça ir. Essa é a mentalidade que nós queremos ter. Se o Senhor não for para o sertão, eu não quero ir para o sertão. Se o Senhor não for para as nações, eu não vou para as nações. Eu vou para onde o Senhor está. Eu quero aprender a estar aonde o Senhor está. Não me faça ir ao lugar onde o Senhor não esteja. Eu quero ouvir o seu chamado do vem, e nós queremos caminhar em direção a você. Nós vamos sair do nosso barco, da nossa zona de conforto, e caminhar em direção a uma via de mão única, em direção a você, Senhor. Coloque-nos nesse caminho sem volta. Coloque-nos nesse caminho sem volta, porque esse é o lugar mais seguro para estar. Eu entrego a Ti cada processo que cada pessoa está passando aqui, ó Pai. Eu intercedo pela vida de cada um aqui. Eu oro para que o Senhor continue liberando palavras nesses dias, ó Pai. Eu oro para que todo embaraço da mente seja desfeito, e para que o Senhor venha trazer realidades às pessoas aqui. Traga palavras de conhecimento sobre as pessoas aqui. Eu peço que o Senhor continue liberando destinos dos céus, aquilo que o Senhor tem programado desde a fundação do mundo, para a vida de cada um aqui. Continue derramando destinos dos céus e liberando destinos dos céus aqui nesse lugar. Eu oro para que todas as barreiras que talvez ainda estão levantadas possam cair em nome de Jesus.
Eu oro para que todo medo caia. Eu oro para que todo excesso de racionalidade caia. Eu oro para que todo excesso de emoção fora de ti caia também. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos a oração de Paulo. Nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, traga-nos a revelação necessária e ao mesmo tempo nos dê sabedoria para como lidar com a revelação que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os dias que ainda vamos ter, tudo que ainda vai acontecer. Que continue sendo dias intensos, Senhor. Continua alargando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esses dias vocês ainda vão viver coisas. Vai chegar um ponto que vai parecer que você vai falar assim: nossa, posso ir para casa já, que o negócio já transbordou. Mas uma coisa que eu aprendi é que Deus, ele vai alargando, ó. E ele vai continuando derramando, derramando, derramando. Senhor, estou cheião. Ele alarga e ele continua derramando, 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 derramando. Amém?